Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de análise de sinais e sistemas. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à análise de sinais e vamos relembrar alguns conceitos. Então, gente, na aula de hoje, a gente colocou já uma questão aqui para a gente analisar. Ela pede para determinar a energia total e a potência total desses sinais aqui, certo? Então, antes da gente calcular, vamos relembrar aqui alguns conceitos, vamos fazer algumas definições, certo? Primeiro, um sinal, né, ele tem ali uma energia associada, né, ele tem uma potência associada. Se você imaginar um sinal elétrico ali, um gráfico de um sinal elétrico, então dá para você calcular a energia daquele sinal e a potência média ali para aquele sinal, certo? Então, nesse caso aqui, ó, veja que eu tenho a energia total do sinal, certo? Em um intervalo de tempo de T1 até T2. Então, imagine que eu tenho um gráfico aqui, ó, de um sinal qualquer, certo? E eu tenho aqui uma variação desse sinal e eu quero calcular aqui, ó, a energia nesse intervalo de tempo aqui, ó, certo? Vou chamar aqui de T1 e aqui de T2, certo? Então, a minha ideia seria calcular a energia nesse intervalo de tempo, ou seja, ó, a energia aqui abaixo dessa curva, né? Dentro desse intervalo. Então, eu utilizaria aqui, ó, essa expressão para calcular a energia total. Veja que eu tenho aqui um módulo ao quadrado, né? Um módulo do sinal ao quadrado. X de t é uma função qualquer, certo? No tempo. Esse módulo aqui, ele diz respeito a quando a gente quer generalizar o sinal para o caso de que esse sinal tem uma parte complexa. Então, se o sinal ele é composto por parte real e parte complexa, né? Se ele tem uma parte imaginária ali, acaba que a gente vai utilizar o módulo desse sinal para poder calcular a energia total. Caso contrário, caso não tenha, seja um sinal sem uma parte complexa, eu posso tirar aqui o módulo. Então, se eu quiser expandir aqui o cálculo da energia, né, para esse sinal, eu posso calcular aqui o que a gente chama de energia total, né? Seria aqui, ó, a energia, coloca aqui o infinito para dizer que a gente está calculando aqui, ó, expandindo para o que acontece antes e após T1 e T2. E agora, o que é que acontece? Ó, eu vou acrescentar aqui o limite quando o período aqui tende a infinito, certo? E agora, os meus limites aqui extremos vão ser menos t e t. E o módulo aqui do sinal, né? X de t ao quadrado dt. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é expandir os limites aqui para a esquerda e para a direita, isso tendendo a infinito, né? Então, a gente ia pegar todo o sinal. Por isso que a gente falou aqui, ó, em energia total do sinal e não no intervalo, certo? Mesma coisa acontece aqui com a potência, né? Essa fórmula aqui a gente calcula a potência média do sinal. Então veja que aqui, ó, eu tenho que essa expressão, que também é energia, né? Então observa que eu posso expressar aqui, ó, a potência média em termos de 1 sobre esse intervalo aqui, ó, T2 menos T1,
que multiplica aqui, ó, a energia total. Certo? Então, isso aqui, ó, essa integral é igual aqui à energia total, certo? E eu também posso calcular a potência total, né? Da mesma ideia que a gente utilizou aqui. Então, a potência total seria igual ao limite, né? De t tendendo a infinito, certo? De 1 sobre... Ó, veja que... Observa aqui, certo? Vou colocar aqui 1 sobre 2t integral de menos t até t do módulo do sinal ao quadrado dt. Por que ficou 2t aqui, gente? Observa que t1 é igual a menos t e t2 é igual a t. Então, quando eu faço t2 menos t1, vai ser igual aqui a t menos t, que dá igual a 2t. Beleza? Gente, isso aqui, ó, essas expressões são para o caso onde a gente tenha um sinal contínuo, certo? Sinal contínuo no tempo. Então, nosso sinal ele vai ter aqui, ó, essa cara aqui, certo? Vou ter um sinal qualquer que ele não tem interrupções aqui, ele é contínuo no tempo, certo? Então, esse sinal aqui é uma função do tempo e aqui eu tenho x de t, certo? Eu posso ter essas mesmas expressões aqui para o caso discreto, ó. Veja que para sinais discretos, né, eu tenho aqui, ó, eu tenho esses indicadores de amplitude do sinal, né? A amostra 1 aqui, ó, por exemplo, aqui pode ser 1, a amostra 2, sei lá, 1.8 e assim vai, né? Amostra 3, certo? Então aqui eu descrevo o meu sinal aqui, ó, 1, 2, 3, em termos de n, que são o número de amostras, certo? Aí veja que eu não tenho mais aquele gráfico contínuo, né? Aquele gráfico contínuo aqui, ó. Na verdade, eu tenho amostras em tempos específicos aqui, certo? Então, ó, no caso lá onde eu tinha a energia total, ó, que ela era a integral dentro de um período de tempo, agora eu vou ter o somatório de cada termo desse aqui, ó, de cada amostra dessa aqui, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó, é a energia total, é o somatório da amostra 1 até a amostra 2, que é o meu intervalo de tempo, né? Sendo que n está dentro aqui desse intervalo. Então, imagina que eu tivesse aqui, ó, isso aqui fosse N1 e aqui fosse N2. Então, essa energia seria o somatório do quadrado aí do módulo de todas essas amostras. Então, da mesma forma que a gente calculou a energia total dentro de um intervalo de tempo, a gente pode expandir isso para o sinal discreto, né? Então, eu vou ter aqui, ó, que a minha energia dentro de todo esse espectro vai ser quem? Vai ser o limite de n tendendo a infinito do somatório
de menos n até n do módulo do sinal, né, ao quadrado, certo? Então é a mesma ideia. Então, gente, a mesma coisa a gente tem aqui para a potência média discreta, né? Então, eu vou ter 1 sobre o intervalo. Observa aqui que agora eu tenho N2 menos N1 mais 1. Isso aqui é porque se eu tiver, por exemplo, 10 amostras, lembrando aqui, ó, que eu tenho a amostra 0. Então, por isso que seria, nesse caso aqui, ó, eu teria 4 amostras, né? Então, por isso que seria N menos N2 menos N1 mais 1, que é para você pegar a amostra 0, certo? Então, aqui, ó, você teria que, para todo o espectro aqui, ó, certo? Para todo o sinal, teria a mesma coisa aqui, certo? O limite de n tendendo a infinito, certo? De 1 sobre 2n mais 1, somatório aqui, ó, de menos n até n do módulo de x n ao quadrado. Beleza, gente? Então tá aí as expressões que a gente pode utilizar para analisar o nosso sinal, né? Para analisar ele em termos da potência nesse sinal. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, ela pede para a gente determinar a energia total aqui, ó, com as extremidades tendendo a infinito, ou seja, todo o sinal ali no seu espectro, e a potência total desses sinais aqui, ó. X de t é um cosseno de t. Veja que os dois sinais eles são função do tempo, né? Então são sinais contínuos. Então a gente vai utilizar aqui, ó, essa fórmula e essa aqui para calcular as potências aí, energias nesses dois sinais. Então vamos lá, vamos ver como é que fica, certo? Então, vamos para cá para a gente começar a analisar. Então, a ideia é a gente calcular a energia desse sinal, certo? Então, a energia dele, ó, a gente já viu aqui pela definição que vai ser o limite de t tendendo a infinito, né? De menos t até t do módulo de x de t ao quadrado dt. Então veja aqui, ó, que como eu não tenho nenhuma parte, não tenho nenhuma parte complexa, por exemplo, um i aqui ou j, esse sinal aqui eu posso utilizar só sem um módulo, né? Posso usar ele aqui sem o módulo dele. Então vai ficar x ao quadrado, né? dt, certo? Então vamos lá, vamos fazer agora o cálculo. Então vai ficar o seguinte, né? Eu vou ter aqui, ó, limite quando esse t tender aqui a infinito, né? Da integral de menos t até t do, quem é o sinal? Ó, cosseno de t. Então vai ficar cosseno ao quadrado de t dt. Então observa agora que para a gente calcular a energia se limita aqui a saber calcular a integral do cosseno ao quadrado, né? Então, feito isso, aplicando o limite nas extremidades, a gente consegue calcular a energia, né, desse sinal. Então, para a gente calcular isso, só relembrando lá do cálculo, que cosseno ao quadrado de t vai ser quem? Ó? Vai ser 1 mais
cosseno de 2t, isso aqui, ó, dividido por 2. Só relembrando aí. Então, feito isso, ó, a gente vai ficar aqui com limite de t tendendo a infinito, integral aqui, ó, de menos t até t, dessa função aqui agora, ó. Então, eu vou ficar com 1 meio mais cosseno de 2t sobre 2 aqui, ó, dt, certo? Então, ó, calculando essa integral aqui, eu vou ficar o seguinte, ó, vou ficar com limite de t tendendo a infinito de que, ó, fica a integral disso mais a integral disso, né? Então, eu vou ficar aqui com t sobre 2 mais 1 sobre 4 seno de 2t. Isso aqui já é o resultado da integral de cosseno de 2t sobre 2, certo? Isso aqui, ó, integrando de menos t até t. Bom, gente, desenvolvendo aqui esse limite, certo? Depois vocês mostrem aí que esse limite vai ser igual ao limite de t tendendo a infinito de t mais 1 meio seno de 2 vezes t, certo? Façam aí em casa, ó, desenvolvendo isso para chegar aqui. É só você fazer isso substituindo o t menos isso tudo substituindo aqui o menos t grande, certo? Aí fazendo as continhas você vai chegar nessa expressão aqui. Então agora, gente, para a gente calcular a energia total aqui, ó, com esse t tendendo a infinito, basicamente eu preciso saber quem é esse limite, certo? Então vamos lá, vamos entender aqui como é que a gente vai analisar esse limite. Para a gente conseguir aqui saber para onde esse valor vai, né, para onde esse valor vai caminhar, veja que eu tenho aqui, ó, esse sinal t, ele tende a infinito, e esse sinal aqui ele se limita é o seno, né? Ele é limitado. Então, para a gente saber aqui para onde esse sinal vai caminhar, a gente vai utilizar um teorema do cálculo chamado teorema do confronto. Pronto, gente. Então, o teorema do confronto ele diz o seguinte, ó. Se você tiver três funções aqui, ó, f, g e h, de modo que f é menor que h e, consequentemente, é menor ou igual a que a g, e o limite de f de x é igual ao limite de g de x, então o que é que acontece no intervalo aí entre um e outro, que é o h? Então, se isso aqui acontece, implica que o limite de h de x, né, quando x tende a z, também tende a L aqui, certo? Então, se eu tenho as extremidades tendendo a um valor, o que acontece entre essas extremidades também tende a esse valor pelo teorema do confronto. Então, vamos aplicar esse teorema para a gente ver ali para onde esse sinal vai. Então, ó, a gente tem isso aqui, ó.
observa que eu tenho aqui a função seno dentro desse sinal aqui, certo? Então, o seno ele varia da seguinte forma, né? O seno ele vai variar entre -1 vai ser menor ou igual ao seno de de 2t menor ou igual a 1. Então, essa função seno ela vai variar aqui dentro desse intervalo, certo? Então, ó, usando esse intervalo aqui, vamos ver como é que fica. Eu vou ter o seguinte, ó, que o limite quando t tende a infinito da função vai ser quem, ó? Vai ser t mais aqui 1/2, né? Vezes o limite aqui, ó. No caso, a função para o menor valor, né? Quero ver a parte de baixo. Então, fica -1, certo? Isso aqui vai ser menor igual a quem? Vai ser menor igual ao limite com t tendendo a infinito aqui, ó, de t mais 1/2, né, do seno de 2t. Isso aqui vai ser menor igual ao limite com t tendendo a infinito de t mais 1/2 vezes 1, né? Que é a parte superior aqui, ó. Gente, então vamos observar o que é que acontece aqui com as extremidades. Veja que eu tenho uma constante mais esse t que ele tende a infinito. Então, esse sinal aqui, ó, ele tende a infinito. Mesma coisa acontece para cá, ó, certo? Uma constante mais esse t que tende a infinito. Então, isso aqui vai tender a infinito. Então, observa aqui, se as extremidades aqui tendem a infinito, então, pelo teorema do confronto, esse meio aqui, ele também tende a infinito, certo? Então, logo, a gente pode concluir aqui, ó, que esse sinal aqui, ele vai tender aqui a infinito, certo? Então, a energia, ela tende ao infinito, para o caso em que o sinal é o cosseno de t, certo? Então, a energia aí vai tender a infinito. Então, pronto, gente. A gente viu aqui que a energia, ela tende a infinito. Então, vamos ver o que é que acontece agora com a potência, né? Com a potência desse sinal. Nós já vimos ali anteriormente que a potência, ela vai ser a potência em todo o espectro ali do sinal, vai ser o limite de t tendendo a infinito de 1 sobre o 2 vezes t, né? Integral de -t até t do sinal, né? Cosseno de t, certo? Do sinal cosseno de t, que vai ficar igual aqui, ó. A gente vai usar essa mesma definição aqui trigonométrica. Então vai ficar aqui, ó, 1/2 mais cosseno de 2t dividido por 2 dt, certo?
Então, ó, vocês podem mostrar que isso aqui vai ficar igual a limite de t tendendo aqui a infinito, certo? De 1 sobre 2t, t mais 1 meio de seno de 2t. Ok? Então, ó, observa aqui que esse t vai cortar com esse t, aqui isso é uma constante, né? Vai cortar com esse t aqui, e essa expressão ela pode ser reescrita dessa forma. Limite de t tendendo a infinito de 1 meio mais seno de 2t dividido aqui por 4t, né? Então observa aqui, ó, que eu tenho agora esse limite, certo? Que é uma constante, né? Mais esse sinal aqui. Então observa que como eu tenho t tendendo a infinito e t aparece aqui dividindo, ó, essa parte aqui vai para zero. E esse limite aqui, ele tende a 1 meio. Certo? Então, a potência desse sinal, ela tende a 0,5. Ok? Então, pronto. Essa é a análise para esse sinal aqui, cosseno de t. Agora a gente vai fazer essa mesma análise considerando o sinal exponencial. Certo? X de t igual a e elevado a menos 2t. Observa que esse sinal aqui, ó, exponencial, ele faz isso aqui ao longo do tempo. Ó. É um sinal que ele, se você considerar que é zero, né? Para t igual a zero, isso aqui vai ser 1, né? Exponencial de 0 é 1. Então esse sinal ele vai fazer isso aqui, ó. Vai decair, certo? À medida que t tende a infinito, esse sinal vai decaindo. Então veja que é diferente daquele outro sinal que ele nunca ia cair para zero. Ele sempre ficava oscilando. Então vamos ver o que é que se implica, né? Eu vou ter aqui que a minha energia total, né, vai ser igual a energia aqui em todo o espectro, de menos infinito a mais infinito, vai ser... observa aqui que eu estou analisando para t maior que zero, então vou desprezar o que acontece aqui. Mas vamos lá. Isso aqui vai ser limite de t tendendo a infinito da integral aqui, ó, de 0 até t, certo? Observando aqui que eu estou analisando para t maior ou igual a zero. Então o sinal agora vai ser aqui e elevado a menos 2t, isso aqui ao quadrado vezes dt, certo? Então não é um sinal complexo, não preciso colocar um módulo. Então eu vou ficar aqui, ó, limite, com esse t aqui tendendo a infinito, certo? De 0 até t, então isso aqui vai ficar, ó, elevado a menos 4t dt. Pronto, então o cálculo da energia aqui se limitou à solução dessa integral, né? Então, resolvendo essa integral, eu vou ter aqui, ó, limite com esse t tendendo a infinito de menos elevado a menos 4t dividido por 4, isso aqui com t caminhando de 0 até t, certo? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar igual a limite com t
tendendo a infinito, fazendo aqui, né, as extremidades, né? Fazendo aqui a análise para os extremos, eu vou ficar com menos e elevado a menos 4t dividido por 4 menos e elevado a 0 dividido por 4. Então, ó, isso aqui é fácil a gente ver. Então, ó, é fácil ver que eu vou ficar aqui com limite de t tendendo a infinito de 1/4 menos e elevado a menos 4t dividido aqui por 4. E como esse t tende a infinito, ó, certo? Isso aqui vai tender a 0, né? Então, a energia aqui, ó, vai tender a 1/4. Então, veja que, como esse sinal ele teve, né, uma tendência, ele caiu aqui, decaiu para 0, então a integral nesse espectro, ela foi um valor aí limitado, né, de 1/4. É diferente para aquele outro sinal que a energia tendeu a infinito. Já se você aplicar a mesma análise agora para a potência, né? Então, lembrando aqui, ó, a potência vai ficar quem? A limite com t tendendo a infinito de 1 sobre 2t de menos t, aliás, lembrando aqui que é de 0 até t, né? Do sinal aqui, que vai ficar menos e elevado a 4t dividido aqui por 4 dt. Então é fácil a gente chegar e ver que eu vou ficar aqui com 1 sobre 2t e aqui a integral, né? O resultado da integral que a gente já calculou e já viu aqui que seria 1 sobre 4, né? Menos então, ó, aqui é fácil a gente ver que a gente vai ficar com limite de t tendendo a infinito, né? De 1 sobre 2t desse resultado aqui, ó, da integral que a gente já analisou, 1/4 é elevado a menos 4t dividido por 4, certo? Então, gente, a gente já observa aqui, ó, que como esse t aparece dividindo aqui, esse termo aqui ele já vai para 0, então vai ficar 0 vezes isso aqui. Então eu vou ter que a potência ela vai aqui ao infinito, né? Ela vai tender a 0, certo? Então a energia ela tende a um valor constante e a potência aqui ela vai ser 0 para esse espectro aqui, né? De menos infinito, de 0 a mais infinito, ok? Então, basicamente é isso, né? A gente viu aqui as nossas definições de sinal, né? De energia, certo? Então, se for energia dentro de um intervalo ou se for energia em todo o espectro de sinal, então eu vou usar uma ou outra fórmula aqui. Então, resumindo, nessa análise de energia, ela vai
basicamente vai ser a solução dessas integrais aqui, a análise dessas integrais. Só esse limite aqui que ele acabou ficando um pouquinho mais complicado da gente olhar, porque a gente precisou de um teorema aqui para a gente analisar e saber para onde esse sinal ia caminhar. Mas de forma intuitiva, né, se você tem aqui esse sinal tendendo a infinito, e isso aqui é uma coisa constante, né, dentro de um intervalo, certo? Ele varia, mas varia dentro de um intervalo ali limitado. Então a gente aqui, por intuição, a gente veria que esse sinal ele tenderia a infinito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Reproduzam aí esses cálculos com calma. Façam aquelas partes que a gente deixou para vocês demonstrarem. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!